Hoje nós estamos divulgando a produção da extração vegetal e silvicultura, uma pesquisa realizada desde 1986, aqui pelo IBGE. Ela investiga as variáveis quantidade produzida, valor da produção e área existente das culturas de eucaliptos, pinos e outras espécies. E em relação ao extrativismo, levanta as madeiras, que são retiradas das florestas nativas, assim como produtos alimentícios, aromáticos, borrachas, entre outros produtos. Então, a gente divide essa pesquisa praticamente em duas, o setor da silvicultura e o setor do extrativismo. E essa pesquisa divulga, né, no nível Brasil, estados, até o nível de município. Bem, o valor da produção total, né, somando o extrativismo e a silvicultura, foi de 37,9 bilhões de reais. A gente teve um crescimento de 11,2% em relação a 2022, um crescimento de 11,2%. Né? O setor da silvicultura, ele gerou 31,7 bilhões de reais, um crescimento de 13,6%. Então, o setor da silvicultura ele representa aí 83,6% do valor total, e o extrativismo 16,4%. O extrativismo gerou 6,2 bilhões de reais. A gente não teve quase variação do extrativismo em relação a 2022. Nós tivemos 9,7 milhões de hectares plantados na silvicultura, né, e 7,6 milhões são de eucalipto, 1,8 milhão são de pinos. E a gente teve aí um crescimento maior das áreas de eucalipto esse ano. Então, a silvicultura representa aí 83,6% do valor total, né, e o extrativismo 16,4%. Então, desses 83,6% que representa a silvicultura, né, ou 31,7 bilhões de reais, esse crescimento de 13,6%, a gente tem 36,8% vem da madeira em tora para papel e celulose, 24,3% madeira em tora para outras finalidades, carvão vegetal responsável por 23,6% e lenha responsável por 3,4%. E a gente tem os outros produtos responsáveis aí por 1,8%. Né? A gente teve um crescimento forte da madeira em tora para papel e celulose, um crescimento de 28,1%. A madeira em tora para outras finalidades também cresceu 16,2%. Carvão vegetal cresceu 6,5% e a lenha cresceu 20,6%. Os outros produtos é que tiveram uma redução de 38,3%, mas são produtos que têm pouco impacto no valor total. Né? E muito desse crescimento todo vem dos preços dos produtos. Né? Teve aumento na quantidade produzida, mas o principal fator para esse valor total da produção ter crescido tanto são os preços dos produtos. Né? A madeira em tora, por exemplo, cresceu 3% em quantidade e em valor 28,1%. A madeira em tora para outras finalidades cresceu 2,6% em quantidade e 16,2% em valor de produção. Então, realmente, os preços dos produtos foi que puxou todo esse crescimento. Né? E a gente olhando aí para os últimos 4 anos, né, a madeira em tora para papel e celulose cresceu 28,9% em valor. Então, assim, um crescimento bem expressivo. A madeira em tora para outras finalidades, também considerando esse período de 4 anos, cresceu 8,6%. Então, esse crescimento todo aí da madeira em tora para papel e celulose tem sido muito forte no Brasil. O Brasil ele é o décimo, a celulose, né, é o produto em 10º lugar no ranking das exportações do Brasil. Né, representou aí 19,1 milhões de toneladas de celulose exportadas em 2023, gerando 7,9 bilhões de dólares, uma queda de 5,3% em relação a 22%. Né, mas era o 11º ano, no ano de 2022, passou a ser o 10º produto a ser mais exportado pelo Brasil. Aí tem a participação de 2,3% no total das exportações brasileiras, e os principais destinos aí para as exportações é a China, os Países Baixos e a Itália. Bem, em relação aos estados, a gente tem Minas Gerais como o principal estado aí no ranking de valor de produção. Né? Geralmente o que impacta mais é a silvicultura, então os 4 principais estados aí se destacam no valor da silvicultura, né, que puxa o valor de produção, né, mas a gente tem Minas Gerais com 8,3 bilhões de reais gerados aí somando a silvicultura e o extrativismo. Né. O Paraná com quase 6 bilhões de reais,
São Paulo, que era quarto ano passado, passou a ser o terceiro esse ano, né, ultrapassou o Rio Grande do Sul, que é o quarto colocado. São Paulo aí em torno de 4,4 bilhões de reais, e o Rio Grande do Sul quase 4 bilhões de reais. Todos esses puxados pela silvicultura, né? Em quinto vem o Pará, e aí sim um principal estado aí que detém muito das suas receitas do extrativismo, né? Então grande parte do valor do Pará, que está em torno de 3,5 bilhões de reais, vem do extrativismo. Quando a gente olha para os municípios, aí a gente tem General Carneiro, no Paraná, que é o principal município produtor, também muito advém do valor, advém da silvicultura, mais de 600 milhões de reais. Depois João Pinheiro, em Minas Gerais, e Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. Né? Aqui vale a pena ressaltar que vários municípios do Mato Grosso do Sul têm aparecido entre os primeiros da pesquisa, né? Eles têm aumentado bastante as áreas de silvicultura, principalmente plantações de eucalipto. Então a gente tem o Ribas do Rio Pardo em terceiro, a gente tem Três Lagoas em quinto, e assim como outros municípios do estado têm se destacado bastante na pesquisa, todos ligados ao crescimento da produção de eucalipto. Né? Alguns outros municípios se destacam, principalmente do Pará, né, em relação ao extrativismo, aí, como Portel, Prainha, Limoeiro do Ajuru, mas aí já ligados à extração de madeira em tora e do açaí, que é um produto do grupo dos alimentícios. Bem, em relação à área plantada, a região que possui uma área plantada, né, é a região sudeste, né, a área plantada de silvicultura é a região sudeste, são em torno de 3,6 milhões de hectares plantados. Depois vem a região sul, em torno aí de 2,8 milhões de hectares plantados. Bem, uma diferença entre elas é que a região sudeste predomina a produção de eucalipto. Né? São 3,4 milhões de hectares de eucalipto. E já na região sul, a gente tem aí em torno de 1,4 milhão de hectares de eucalipto e 1,5 milhão de hectares de pinos. Né? E a região sudeste também predomina, em terceiro, aí a região sudeste também predomina os plantios de eucalipto com 1,7 milhões de hectares de eucalipto. A região sudeste, a região centro-oeste, que tem aumentado bastante as áreas de florestas plantadas, né, com destaque principalmente nos seus municípios. Então a gente tem aí os 3 principais municípios em termos de área plantada na silvicultura são do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem o Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Água Clara. Todos os municípios do Mato Grosso do Sul, né, o Ribas do Rio Pardo com um crescimento de 29,3%, ele representa 3,4% da produção nacional, da área da silvicultura. Três Lagoas, crescimento de 9,1% na área, representa 3% da área total plantada no Brasil, e Águas Claras, um crescimento de 20,8% na área, né, representando aí 1,6% da área nacional plantada com silvicultura. Bem, em relação ao extrativismo, a gente não teve quase variação no valor de produção em relação ao ano anterior, foram 6,2 bilhões de reais, né, representa 16,4% do total. E no extrativismo a gente tem os grupos os madeireiros e os não madeireiros. Os madeireiros, eles tiveram um crescimento de 0,5% apenas, mas ele representa 64,2% do total do extrativismo. Então são 4 bilhões de reais gerados pelos produtos madeireiros, que é a madeira em tora, a lenha e o carvão vegetal. No grupo dos não madeireiros, né, aí nós temos os produtos alimentícios, as ceras, os oleaginosos, que compõem o restante do extrativismo. Bem, em termos de crescimento, a gente tem uma redução de vários produtos em termos de quantidade, como o carvão vegetal, a lenha, a madeira em tora também caiu 9%, mas em termos de valor ainda teve um pouco de crescimento. Então os preços desses produtos realmente estiveram um pouco maiores em comparação com 2022. Né? Exceto o carvão vegetal do grupo dos madeireiros, que caiu 19,9% na produção e 22,4% em valor, né? A lenha, por exemplo, caiu 1,1% em quantidade, mas cresceu 7,9% em valor. Então, tivemos uma valorização desse produto. Né? A madeira em tora caiu 9% na quantidade, mas teve um crescimento de 3,1% em valor. Então, também o preço estava um pouco maior. Dos não madeireiros, o alimentício, que representa grande parte desse grupo dos não madeireiros, né? O principal é o alimentício. E aí ele caiu 3% na quantidade, mas a gente tem um crescimento aí de 0,9% em termos de valor, que é o produto mais significativo, dos não madeireiros é o mais significativo. Né?
E entre eles a gente tem, por exemplo, a produção de açaí e de erva mate, que são os dois principais produtos aí dos grupos alimentícios, né? O grupo total alimentício gerou aí 1,9 bilhão em 2023, é um crescimento aí de 0,9, e a gente tem o açaí, que representa 46% desse valor, seguido da erva mate com 31,8%, castanha do Pará com 9,3% e pequi com 3,5%, são os principais produtos desse grupo. Em relação aos municípios, né, a gente tem aí o açaí, ele é um produto, grande parte do açaí vem do Pará, o açaí extrativo, né, que vale a pena a gente ressaltar isso, que a gente tem alguns produtos que é levantado, quando ele é extrativo, é levantado nessa pesquisa, quando ele é plantado ou ele é manejado, é divulgado na pesquisa da produção agrícola municipal, na PAM. Então, açaí, erva mate e borracha, a gente tem o levantamento nas duas pesquisas. Se for plantado, ele vai para a pesquisa da produção agrícola municipal, PAM, e se for extrativo, aqui na pesquisa da silvicultura do extrativismo vegetal. Então, o açaí extrativo, ele cresceu 2,8% em torno de valor, ele teve aí 853,1 milhões de reais em 2023, né? E Limoeiro do Ajuru é o principal município produtor. Tá? Erva mate, ela caiu 9,1% em relação a 2022, em termos de valor, foram 589,6 milhões de reais. E São Mateus do Sul, no Paraná, o principal município produtor, com 65 mil toneladas. A Carnaúba também caiu um pouco, 19,6% em relação a 2022, foram 209,5 milhões de reais. E Granja, no Ceará, é o principal município, com 1.000 toneladas. Tá? Outro produto que cresceu é o pequi, cresceu 34% em valor, 65,8 milhões de reais foram apurados com esse produto. E a gente tem Santo Antônio do Retiro, em Minas, o principal município produtor, com 8,3 mil toneladas. Um outro produto que cresceu, que a gente gostaria de destacar, é o pinhão, crescimento de 19,5%, atingindo aí 61,9 milhões de reais. Né? E tem Virgínia, em Minas Gerais, com 1.000 toneladas, o principal município produtor. Esses são os principais destaques da pesquisa que a gente gostaria de registrar.